se eu posso dizer uma coisa que a gente é capaz de fazer, que nós seres humanos somos capazes de fazer, é evoluir. E graças a Deus, a prospecção que eu tinha de quando eu nasci, da onde que eu vim, para o que eu sou hoje, para onde eu cheguei, eu me considero muito abençoado e sou muito grato a Deus por isso. Aqui é o Erlen Barroso. Eu queria contar um pouquinho da minha história para vocês, até para vocês poderem entender melhor como que essas coisas fizeram diferença na minha vida. Eu nunca contei essa história para ninguém, tipo assim, pelo menos em rede aberta para muita gente. Lógico que os mais próximos, minha família, meus amigos, conhecem a minha história, sabem da minha história, mas os meus clientes e meus colegas, poucos deles sabem da onde que eu vim, da onde surgiu esse careca que está gravando aí para vocês. Então eu vou contar, tentar resumir bastante o contexto da minha história, mas eu acho importante vocês saberem quem eu sou, da onde que eu vim e por que que eu estou agora gravando esses vídeos e estou com esse projeto. Eu sou natural de Nova Friburgo, interior do Rio de Janeiro, mas eu sou natural do interior, ou seja, eu sou do interior de Nova Friburgo, numa região, numa zona rural chamada Vargem Alta. Eu cresci lá até os meus 9 anos, até os meus 6 anos eu morava sem energia elétrica, não tinha energia elétrica na minha região. Morei nessa região, em Vargem Alta, nessa zona rural, até os 9 anos, que foi quando meu pai faleceu. Minha família é muito grande, nós éramos 10 irmãos, eu tenho 2 irmãos falecidos, então hoje somos 8, e só de sobrinhos eu tenho 14. Então é uma família muito numerosa. Então eu já tenho sobrinhos netos, a família vai para muita posteridade. Com 9 anos minha mãe mudou para a cidade, para a zona urbana, e levou comigo meu irmão mais novo e minha irmã, que é acima de mim, que tinha ido um pouquinho antes. Eu sou o vice-caçula, tenho um irmão mais novo que eu e tenho minha irmã acima de mim. E depois tem mais 7 para cima. Família de roça, não tinha televisão, não tinha eletricidade. Ia procriar mesmo, cara. Era aquela situação. A gente estudando, minha mãe vivendo da pensão do meu pai, e eu estava vendo dentro da minha casa as coisas se apertando. Porque minha mãe vivia basicamente da aposentadoria, da pensão que eu recebia dele. E com 13 anos eu comecei a ficar incomodado e resolvi procurar um emprego. Eu lembro até hoje, minha mãe virou e falou: Erlen, quando você sair, quando você for procurar, não procura emprego, procura trabalho. 2 coisas que minha mãe me ensinou. Minha mãe nunca foi de falar muito, o pessoal da roça, né, da roça é assim. Mas 2 coisas que minha mãe me ensinou que eu carrego pro resto da minha vida. Foi essa questão de não procurar emprego, procurar trabalho, e de que tudo que você fizer, faça bem feito. Quando você estiver fazendo, faça bem feito. E eu saí para procurar trabalho. Comecei então a conseguir uma vaga como garçom para trabalhar meio expediente como garçom, onde um primo meu trabalhava. O dono do restaurante era um chinês extremamente ignorante. Trabalhei por quase 2 anos lá, ganhava, acho que era 200 e poucos reais na época, se eu não me engano. E só que aquilo começou a atrapalhar meus estudos. Nesse primeiro trabalho que eu ganhava, que era aquela merreca, eu ainda tirava 25% para ajudar minha mãe em casa. Porque eu via as coisas se apertarem. A gente, graças a Deus, nós nunca passamos fome, mas chegou um ponto de não ter mais leite, de carne era só final de semana, era uma situação bem apertada. Então, dali eu resolvi procurar outro emprego para começar o ensino médio. O ensino médio eu resolvi fazer à noite. E consegui um emprego como... Nesse tempo, entre os 2 empregos, eu trabalhei como vendedor de extintor de incêndio e trabalhei um tempo numa padaria. Dali eu consegui um emprego como estoquista numa loja de calçados. E comecei a trabalhar como estoquista.
e fazendo o ensino médio à noite, primeiro ano. Aí em 1998 eu fiz a minha primeira excursão para a praia. Eu nunca tinha ido na praia, não conhecia a praia, nunca tinha visto o mar, bem da roça mesmo. E foi aquela excursão farofeira mesmo, ônibus de linha, urbano, caixa com frango, farofa, aquela coisa bem povão mesmo, bem farofeiro mesmo, daquela época. E eu lembro que foi um dia só que nós passamos, nós fomos para Niterói, na praia de Itaipu, e eu fiquei apaixonado pelo mar, alucinado, aquilo me encantou demais. Na volta, eu lembro como se fosse hoje, eu dentro do ônibus, todo queimado de sol, que protetor solar não existia, branquela do jeito que eu sou, voltei igual um camarão, todo ardido. Mas eu, olhando pela janela do ônibus, eu comecei a pensar, cara, como que o mar é lindo. E comecei a juntar umas coisas que, sinceramente, não sei de onde que veio. Que eu queria trabalhar perto do mar, eu queria trabalhar por uma causa maior e queria ter uma boa condição, ganhar bem. Eu lembro, na época, o meu sonho era ganhar R$700 por mês. E não me pergunte de onde, não me pergunte de onde surgiu, veio a ideia da Marinha. Na minha cidade tem uma organização militar da Marinha, que é o Sanatório Naval. O nome é sanatório porque ele foi construído na época da guerra e na época do surto de tuberculose. E como Friburgo é uma região fria, e o Rio de Janeiro tem região fria, tá, gente? Minha cidade chega a fazer 0 graus em alguns períodos, tem uma organização lá. E do nada eu comecei a juntar isso, se encaixou na Marinha. Não sabia o que era Marinha, não fazia a mínima ideia do que era. Peguei e falei, eu vou ver como que entra nesse negócio, como que eu posso ser marinheiro. Fui lá no Sanatório Naval, perguntei como que era. Eles, tem uma prova agora que está abrindo, você pode fazer. Era uma prova para o Colégio Naval. Peguei, fui lá, fiz a prova, sem base nenhuma, sem estrutura nenhuma, obviamente não passei. Aí voltei lá, porque antigamente não tinha como saber o resultado, não existia internet. Voltei lá para pegar o resultado, não passou. Aí um sargento que tinha lá falou, mas tem uma outra prova que vai ter agora, que é de aprendiz de marinheiro, você vai entrar mais por baixo, igual eu entrei, mas também é um meio de entrar. Eu falei, beleza. Nem fazia ideia do que era concurso público, direito, nem nada. E eu sabia que eu precisava estudar, que eu precisava meter a cara. Na cara e na coragem, escondido da minha família, eu pedi demissão do meu trabalho como estoquista só para ficar estudando. E fiz um cronograma de estudo, peguei uma apostilazinha que eles tinham e fiquei estudando em casa, estudando. Muitas vezes tendo pressão em casa e tudo, que era normal, que a impressão que dava é que eu era um folgado, que só queria ficar em casa estudando. Naquela época, concurso público era coisa, ninguém pensava nisso direito. Então, meti a cara, fiquei estudando, fiz a prova e fiquei aguardando. E lembro que teve um dia, nessa época eles já estavam passando o resultado por telefone, peguei o telefone e liguei para o Sanatório Naval, que chegou a data do resultado. Liguei para lá, aí o rapaz falou, você passou. Eu cheguei a chorar no telefone, mas eu chorei por uma coisa que eu consegui fazer, mas eu não sabia o que estava fazendo. Eu lembro até hoje, o dia que eu saí de casa, peguei o ônibus. Minha cidade fica a 2h30 da capital, do Rio de Janeiro. Então nós tivemos que ir até o Sanatório Naval, pegar um ônibus do sanatório, ir até a capital, para pegar um outro ônibus e viajar 18 horas até Florianópolis, que foi a escola onde eu estudei. Eu não sabia onde era Florianópolis, eu não tinha visão de mundo nenhuma. E Deus foi abençoando, foi abrindo as portas, e fui eu, do interior do Rio de Janeiro para Florianópolis, sem nem saber para onde estava indo, não fazia ideia do que era a Marinha realmente, só sabia que trabalhava com mar. Na minha cabeça, no meu sentimento, eu ia estar trabalhando para uma causa maior, eu queria trabalhar para uma causa maior, então seria a causa de servir a pátria, e eu tenho até hoje muito respeito e muita gratidão pelo tempo que eu passei na Marinha, porque eu aprendi muito, eu cresci muito como homem, aprendi muita coisa lá. Entrei na Marinha, fui para a escola, passei 11 meses em semi-internato,
ficava a semana inteira na escola, só podia sair final de semana, tinha que voltar até 10 horas da noite, dormindo em quadriliches, eram 4 beliches uma em cima da outra. Beleza. Aí me formei, fui para o Rio de Janeiro, servi em navio, servi 2 anos no navio, depois fui servir em base terrestre, consegui servir na minha cidade, em Friburgo, por 2 anos, depois voltei para o Rio de Janeiro. Se eu ficasse no Rio de Janeiro eu não teria vida social, então eu optei, todo dia eu encarava 2 horas e meia de ônibus para ir e 2 horas e meia de ônibus para voltar para o trabalho todo dia. Isso foi assim durante 6 anos. Eu servi a Marinha por 8 anos e durante 2 anos eu servi em Friburgo. Então por 6 anos da minha vida eu acordava 3 horas da manhã e saía de casa e chegava em casa 8 e meia da noite todo dia. Só que eu estava muito infeliz, porque eu não me encaixei com o serviço da Marinha. Eu não me encaixei com o estilo de vida e com a exigência que a Marinha tem. Novamente eu falo, sou muito grato pela Marinha, sou muito grato pelo que eu aprendi, sou muito grato pelo aprendizado de vida, respeito e tenho uma admiração e respeito enorme por quem está lá dentro, por quem ama a Marinha, por quem serve o Exército, as Forças Armadas. Eu sou muito grato e apoio totalmente os militares. Tá? Mas não era a vida que eu queria algo mais. E caiu na minha mente a ideia de bombeiro. Eu quero trabalhar salvando vidas, quero fazer algo maior. E comecei a estudar também, de novo. Entrei na velha rotina de estudos. Então eu fiz 3 concursos para Minas Gerais, um concurso para oficial e 2 para praça, e não passei. Porque eu fiquei muito frustrado, sofri muito. Quando foi em 2008, abri o concurso para o Rio de Janeiro, para soldado. Ou seja, eu já era cabo, já tinha 8 anos de marinha, com mais 2 anos eu iria sargento. E abri o concurso para soldado. E eu não tive dúvidas. Fui estudando, fiz o concurso e passei. O salário era menor, passei aperto no começo, o curso foi muito puxado, eu era o segundo mais velho da turma. E sedentário, eu não praticava atividade física nenhuma, mas consegui, fiz o curso, me formei. E assim que eu me formei no bombeiro, eu estava tão acostumado com uma rotina exaustiva de trabalho, que é o que a Marinha te exige, que o bombeiro a escala é 24/72, você trabalha 24 horas e folga 3 dias. E no começo eu fiquei incomodado, eu falei, cara, eu não vou conseguir ficar 3 dias em casa parado. E lá no quartel tem um outro fotógrafo, que é o Joca, e eu virei pro Joca, sem intenção nenhuma, sem nada, falei, cara, se você precisar de alguém para carregar um flash, para te ajudar em alguma coisa, fala comigo, que eu quero fazer alguma coisa a mais, até para complementar a renda também, que o salário era baixo. Aí beleza. Do nada ele me chamou, me convidou para ser assistente de fotografia, e de cara já me ofereceu um equipamento para comprar, uma Canon XTI, e eu tenho ela até hoje, uma Canon XTI com uma lente, uma Sigma 1770 e um flash da Canon 580X, nem o X2 era ainda, não tinha lançado. Quando ele me entregou a câmera eu não sabia ligar, falei, cara, como que eu ligo isso? Não fazia nem ideia. Beleza, comecei a trabalhar como assistente, indo para vários casamentos. E quando eu comecei a olhar os casamentos e ver aquela dinâmica, aquela coisa toda, o making off, e como que tudo ia acontecendo, aquilo foi mexendo comigo. Eu comecei a estudar a fotografia por minha conta, minha cidade não tinha curso de fotografia, não tinha nada. Comecei a estudar fotografia por minha conta, baixar coisa na internet, ainda tinha pouca coisa, porque estava começando ainda a expandir a internet, 2009, 2010. Eu comecei a baixar coisa na internet, estudar daqui, pesquisa, peguei o manual da câmera, eu tenho mania de ler manual, li o manual da câmera todinho. Comecei a estudar abertura, ISO, velocidade, e fui aprendendo. Nisso, com o tempo eu já deixei de fazer só luz pro Joca e comecei a fazer fotos também.
fazia algumas fotos, fotografava daqui, de lá, na pista, e de assistente eu virei segundo fotógrafo para ele. Trabalhei quase 2 anos, tipo assim, estava fazendo minhas fotos, o Joca também nunca me botou barreira em relação a nada disso, e eu sou muito grato a ele, sou muito grato, porque se eu entrei no mundo da fotografia foi por oportunidade que ele me deu, por ter me chamado. Então, eu vi que eu tinha um portfólio legal, que as minhas fotos já estavam ficando boas, e eu resolvi oferecer o serviço. A irmã do amigo meu ia casar e resolveu ver comigo quanto que ficaria e tudo. Aí eu peguei, fui lá, mostrei as fotos que eu já tinha feito, imprimi algumas fotos e tudo, e ela gostou do trabalho, e daí eu fechei o meu primeiro contrato de fotografia. Eu lembro na época que eu não tinha ideia de quanto cobrar direito, mas o Joca só falou, não cobra barato. E eu cobrei R$1.600, assim, em 2010, cobrei R$1.600. Na época, R$1.600 era bastante dinheiro. Eu gastei uma média de R$300 para fazer o álbum, e teria de lucro ali uma faixa de 1.300. Só que era o meu primeiro casamento. Então, como era o primeiro casamento que eu tinha fechado, eu falei, não vou arriscar. Eu vou fazer o casamento. Primeiro que eu não ia fotografar sozinho. Eu nunca recomendo ninguém a fotografar casamento sozinho. E segundo que, tipo assim, por mais que eu já tivesse segurança, por mais que eu já soubesse o que eu estava fazendo, que eu conhecesse todos os passos, desde o making off até a festa e tudo, era o meu primeiro casamento. Eu precisava de uma base de alguém para me apoiar. E conversei com o Joca, e ele aceitou de boa fazer a segunda fotografia para mim. Cara, isso foi um ato de humildade que eu aprendi e carrego até hoje. A gente tem que ser humilde, a gente tem que saber que ninguém é dono da verdade, que ninguém é o senhor da verdade, principalmente na fotografia. E eu sou muito grato a ele por ter aceitado fazer isso. Então ele aceitou fazer a segunda fotografia para mim. Fui lá, fiz as fotos do casamento. Eu fui o primeiro fotógrafo, fotografei o casamento, a base toda, quem segurou fui eu. As fotos principais todas, né? Ele fez como o que eu fazia com ele, que era só um suporte, e a hora da gravata, essas coisas assim. E entreguei o trabalho. Entreguei as fotos, na época eu gravei num CD para ela escolher as fotos. Ela foi, escolheu, eu montei o álbum. E eu lembro nitidamente até hoje, eu vejo a cena, se eu fechar o olho eu vejo a cena. Fui até a casa dela, o álbum era aquele álbum colado ainda, eu só fiz uns 3 ou 4 álbuns assim, depois eu já comecei a fazer encadernado. Mas era álbum colado, e eu cheguei, eu vejo a cena da gente sentado, se eu fechar o olho eu revejo tudinho. O ambiente como que era, porque me marcou muito. E eu sentei no sofá, e ela sentada também, os pais dela no outro sofá, o marido dela estava trabalhando. Peguei o álbum e entreguei para ela, um álbum com a capa de couro, almofadado. E conforme ela foi abrindo o álbum, foi folheando, ela chorou. Eu fico até meio emocionado ainda, porque aquilo ali foi um marco na minha vida. Aquilo ali foi um marco na minha história. Porque a partir daquilo ali eu comecei a ver como que eu poderia fazer diferença também na vida das pessoas. Eu sempre tive orgulho de ser bombeiro, de trabalhar com isso, e eu vi um outro meio de ter uma outra profissão e fazer a diferença e mostrar realmente aquilo ali. Então, mergulhei de cabeça. E de lá pra cá, só fui aprendendo, estudando mais, participei de workshops, participei de tudo. E cheguei agora, praticamente com 10 anos já de fotografia. Agora em maio de 2020 eu completo 10 anos. Graças a Deus com uma grande satisfação dos clientes, graças a Deus com todo mundo feliz. E
E amo muito o que eu faço, amo muito a fotografia, amo muito tudo isso. Então, realmente, eu só cresci. Eu cresci principalmente como pessoa, como ser humano. Porque tudo começa de dentro para fora. De nada adianta eu querer ser o melhor fotógrafo do mundo se eu estiver visando só o dinheiro. De nada adianta eu querer ser o melhor profissional em qualquer área se eu estiver visando só o dinheiro daquilo ali. O que faz a gente melhor, o que transforma a nossa vida, o que transforma o mundo ao redor, vem de dentro para fora. Então, quanto melhor eu for como pessoa, quanto melhor eu for como espírito, como ser humano, melhor eu vou ser em todas as áreas da minha vida. Eu vou ser o melhor marido, eu vou ser o melhor amigo, eu vou ser o melhor filho, eu vou ser o melhor fotógrafo, eu vou ser o melhor tudo. Beleza? E essa é a história que eu queria que vocês soubessem, como que eu cheguei a ser fotógrafo, como que tudo começou e como que eu... e por que que eu sou fotógrafo até hoje. Ellen, você é bombeiro ainda? Sim, eu sou bombeiro e sou fotógrafo. São duas coisas que eu amo fazer. Se eu quisesse deixar o bombeiro e viver só da fotografia, eu poderia até fazer isso. A fotografia, ela me dá o sustento, me dá know-how para isso. Mas eu amo as duas coisas. Tem primeiro essa questão. Segundo, eu não vou negar que é a questão de eu ser servidor público. Eu tenho a minha aposentadoria garantida nesse país. Quando eu entrei nesse mundo de serviço público, eu não entrei por isso, não fazia ideia de que seria isso, de que seria... quando eu entrei na Marinha, não entrei pela aposentadoria e pela estabilidade. Na verdade, eu era tão sem noção da vida, do mundo, que eu não sabia o que era isso. Mas eu não vou jogar também fora 20 anos de militar que eu tenho. Eu entrei na Marinha no ano 2000, então já tem 20 anos que eu sou militar. E não vou ser doido de jogar isso fora. Se eu não me adaptasse, se eu não vivesse, se não fosse agradável para mim, toda vez que eu saio para ir para o quartel tirar o serviço, se eu não me sentisse bem no ambiente, se eu não gostasse do serviço que eu presto, da missão que eu com certeza eu sairia. Eu saí da Marinha porque eu não me adaptei ao meio, porque não era aquilo que eu queria, que eu sonhava, mas eu sou feliz com o que eu faço. Não sou um super bombeiro, não sou o melhor bombeiro. Eu sei o que eu tenho que fazer, faço da melhor maneira que eu posso, me empenho o melhor que eu posso me empenhar e sei que eu gosto de ir. Eu vou para o quartel sem medo, sem peso, sem dor. É um serviço que eu realmente gosto de fazer. E a fotografia é minha paixão. E se eu posso dar uma dica para você que está começando, porque a primeira coisa que a pessoa pensa, ela conhece a fotografia, ela começa a ver todo aquele know-how e se apaixona e fala, eu quero viver disso. E muita gente pega, sai do emprego, sai do trabalho para viver só de fotografia. Tá? A menos que você tenha uma condição financeira legal, algum suporte por trás que possa te sustentar em relação a isso, ou que você seja um jovem que está começando a vida, que não tem nada a perder, mora com os pais, não tem contas para pagar, se eu posso te dar uma indicação, tenha 2 empregos no mínimo. A fotografia e mais um. Se você tem trabalho, se você tem onde trabalhar, se mantenha com esse trabalho e vai aprendendo fotografia. Mas uma coisa eu alerto, isso eu conversei bastante até com outros fotógrafos há algum tempo atrás. Uma coisa eu alerto. O fato de você estar trabalhando, de você ter sua renda, não justifica e não te dá o direito de jogar o preço lá embaixo, de cobrar uma merreca pelo serviço. Primeiro, você está prejudicando o mercado se fizer isso. Ah, mas e daí? Estou começando, não sei o quê. Você está prejudicando. Se você quer fazer parte desse mercado, saiba que você vai ter que conseguir estar na fotografia por no mínimo 2 anos. Se você ficar 2 anos cobrando essa merrequinha que você está cobrando, você não vai se sustentar, e você não vai viver só da fotografia. Segundo, quando você quiser valorizar o seu trabalho, você está ferrado. Porque você começou a cobrar baratinho, você vai atrair cliente
que querem baratinho, querem coisa baratíssima. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo de como eu penso que tem que ser a precificação para quem está começando. Mas a base é essa. Tenha consciência do que você está fazendo. Faça uma pesquisa de mercado. Não estou falando para você cobrar a mesma coisa que um fotógrafo de 10 anos cobra. Mas também não vai cobrar R$20 por um ensaio que normalmente na sua região é 300. Você está se queimando, está queimando o mercado e está pagando para trabalhar. Beleza? Então é basicamente isso. Queria contar um pouquinho da minha história e mostrar essas dicas, essas coisas que eu aprendi e descobri com a fotografia, e espero que possa contribuir também para o seu crescimento e para o seu avanço para uma fotografia de qualidade, justa e consciente. Um grande abraço, fique com Deus, Deus abençoe sempre.